te adorar, Senhor. Levanta as mãos. Foi que nasci pra te exaltar, Senhor. Estou aqui pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Foi que nasci pra te exaltar, Senhor. Estou aqui. Vou convidar agora, aleluia, pastor, para estar assim, pregando a palavra de Deus, e agradeço pela oportunidade. Amados e amadas, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? De pé assim como estamos, por bondade, você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, e o versículo de número 14. 1 Crônicas, capítulo de número 13, e o versículo de número 14. Enquanto a igreja procura, eu quero a Deus externar a minha gratidão por mais esta oportunidade que Ele me concede de poder estar pregando a sua poderosa palavra. Confesso e tenho certeza que Deus teria outras opções de pregadores e pregadoras que poderiam estar aqui, homens e mulheres de Deus, esta noite de hoje, ministrando a sua palavra. Mas aprove a Deus, uma vez mais, nos conceder esta rica oportunidade. Quero louvar Deus pela vida da pessoa do nosso pastor, presidente, pastor João Seno, juntamente com a sua esposa, pela vida do nosso pastor, vice-presidente deste campo também, pastor Roberto, juntamente com a sua família, pastor Andrino, que nos fez esse convite, pastor Davi, a dupla Roberto e Lília, pastor Valci, nosso amado irmão Max, que Deus seja louvado pela sua vida. Conheço um pouco o testemunho dele, Deus tem feito algo tremendo. Louvar a Deus pela vida do presbítero Xande, pela vida do cantor Carlos, pela vida de todos os músicos que de uma forma especial estão aqui adorando a Deus. A você, a Deus seja louvado pela sua vida, que saiu da sua casa e veio a este lugar, o lugar da adoração. Quero louvar Deus pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando pela RCR TV, pelo canal 5 da NET. Alguns amigos já nos mandou notícia que estão nos acompanhando de Bauru, Ourinhos, Marília, ali do Paraná, pessoal ali da capital de São Paulo, meu conterrâneo que está aí. Louvo a Deus pela vida de cada um que nesta noite. Queridos, capítulo de número 13 e o versículo de número 14. Trago o abraço e a paz da minha esposa, justifica a ausência, está em Sara, pastor, tá? Foi pregar, ministrar em Sara, juntamente com a minha sogra e minha outra filha. Está aqui também a Kathleen, a minha filha, que está nos auxiliando aqui. Queridos, que diz assim, o versículo de número 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Amém? Irmãos, eu vou atualizar esse texto, tá? Eu vou fazer tudo aquilo dentro do horário que foi me dado, mas eu quero atualizar esse texto. Posso, pastor Roberto? Atualizar. Eu não posso tirar, quando a Bíblia diz que não podemos tirar ou acrescentar, é no sentido de perverter, ofender a exegética bíblica e a santidade da palavra, para promover a nós mesmos a cometermos pecado. Mas quando falamos no sentido de atualizar, nós vamos atualizar para o dia de hoje. E nós vamos ler todo mundo em uma só voz, alto, em bom tom. E em vez de falar o nome Obed-edom, você vai falar o seu nome. Em vez de falar 3 meses, você vai falar 12 meses. Porque estamos aqui num trabalho de 12 meses semeanos, 12 dias semeanos ou 12 quinta-feira, para 12 meses de colheita. Então, nós vamos atualizar, eu vou repetir. Em vez de falar o nome Obed-edom, você vai falar o seu nome, bem alto. E em vez de falar 3 meses, você vai falar 12 meses. Você entendeu? Diga amém. Mas você tem que falar alto.
Você vai falar com força, você vai falar com fé, convicto de que esta palavra é uma palavra rema, uma palavra que Deus está lhe dando a oportunidade de você profetizar, porque você é o profeta também, você a profetiza. E Deus te trouxe aqui nesta noite para você abrir a sua boca e usar aquilo que Ele te deu, para profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo aquilo que você tem. Não importa, vai sair tudo enrolado, embaraçado aqui na terra, mas quando chegar no céu, Deus vai saber direitinho o meu nome e o seu nome. Amém? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Assim ficou a arca de... Amém. Os que acreditam no mistério podem se assentar, dando glória a Deus de boca aberta. Bendito é o Cordeiro. Queridos irmãos, eu quero ser bem objetivo e bem taxativo, mas preste-me as vossas atenções por alguns instantes, os vossos aparelhos auditivos, porque eu tenho uma palavra de Deus ao vosso coração. O texto que nós lemos fala a respeito da arca, mas para que possamos entender melhor, é preciso sabermos que essa arca não é um caixote ou um recipiente que Deus manda Moisés construir simplesmente para guardar as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de amendoeira que floresceu no deserto, nem tampouco somente para guardar os manares que desceu do céu quando Deus providenciara o grande livramento e a providência quando o povo estava peregrinando na terra, no deserto. Esta arca é um símbolo de suma importância no meio do povo de Deus, porque a história nos relata que Deus tira o seu povo com o braço forte da terra do Egito. E quando o povo sai da terra do Egito, o povo sai indigente, o povo sai sem identidade. E todos nós sabemos que o ser humano que não tem identidade é uma pessoa que não tem referência. Em todos os lugares que nós vamos comprar ou nos apresentar, temos que no mínimo ter a nossa identidade em mãos, porque através da nossa identidade, a pessoa ou local que está nos recepcionando vai entender e vai compreender e vai ter conhecimento da nossa origem, da nossa identificação. Nós estamos pelo Brasil e já visitamos outros países, e quando nós vamos viajar, nós chegamos até aqui, embora tenhamos a nossa identidade, mas nós chegamos até esta igreja, pedimos ao nosso pastor uma carta de recomendação, e esta carta é a identificação que identifica que nós temos um pastor, estamos debaixo de uma cobertura espiritual, congregamos em algum lugar. Quando Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, o povo sai indigente, o povo sai meio que à deriva, o povo sai meio que desgovernado da terra do Egito, enfrenta o deserto. E esse povo precisa de uma identificação. Quando Moisés avisa para o povo que é o Deus que criou os céus e a terra, o povo ainda fica meio desconfiado e precisando de que Deus se identifique. Deus tem as suas identidades, Deus tem as suas formas de se identificar, Deus tem as suas formas de se apresentar para o ser humano. E agora dessa vez Deus chama Moisés, ordena Moisés a fazer esta arca, com esta arca de madeira maciça, porém revestida de ouro, e a sua tampa também de madeira maciça, porém revestida de ouro. E sobre esta tampa havia 2 querubins, e os querubins que estavam de joelhos sobre a tampa da arca, os seus joelhos se encontravam sobre a superfície da arca, e as suas asas apontadas para o céu também se encontravam. A ordem de Deus para esta arca também haveria que ter 4 argolas e 2 varais, para que ela fosse conduzida manualmente pelos levitas. Agora, uma vez que a arca está construída, uma vez que esta arca está pronta, embora fosse no formato de um baú, de um caixote, Deus agora fala para Moisés, dizer para o povo de Israel, dizendo para o povo: olha, todas as vezes que essa arca for conduzida,
Toda vez que o sacerdote oferecer um sacrifício, toda vez que o sacerdote oferecer sacrifício a mim, então eu me manifestarei, eu me apresentarei numa forma de glória, de uma Shekinah sobre esta arca. E todo o povo, quando olhar para a arca e ver a minha presença e ver a minha glória, então saberão que eu estou no meio do meu povo. Todas as vezes que a nação israelita ia partir para mais uma de suas jornadas, para mais um dos seus objetivos, a caminho da cidade de Canaã, todas as vezes que este povo partia, era feita toda a liturgia segundo a ordem de Deus. E todas as vezes que, cumprida a liturgia, Deus se manifestava sobre aquela arca, então o povo partia em segurança, pastor Roberto, porque sabia que Deus estava ali, sabia que Deus estava presente. E a presença de Deus traz ao povo segurança. Os inimigos de Israel, todas as vezes que enfrentaram o povo de Israel, todas as vezes que os inimigos de Israel iam se confrontar com Israel, a preocupação dos soldados, a preocupação do capitão dos inimigos não era se em Israel, se na tropa de elite de Israel estava o presbítero Alexandre, o melhor lutador de espada, o melhor lanceiro, o melhor tirador de fundo, o melhor escudeiro ou o melhor lutador. Não, a preocupação deles era estar no meio do povo de Deus, um caixote revestido de ouro, cujo sobre a sua tampa há dois querubins. O povo está vindo com esse caixote, o povo está jubilando. Quando a resposta era sim, este caixote está no meio do povo, o povo está alegre, o povo está jubilando. Os inimigos batiam de retirada, porque era evidência e era identificação de que o povo de Deus não estava sozinho, porque o Deus dos exércitos estava no meio do povo. E os inimigos sabiam que se Deus estava no meio do povo, era impossível vencer esse povo, porque a presença de Deus é o que garante a vitória, é o que garante o triunfo. Todas as vezes que isso acontecia, o povo jubilava, porque essa arca não representava somente a presença de Deus, representava também a alegria e a justiça de Deus no meio deste povo. A história bíblica diz que essa arca, que significava, representando a presença de Deus, a alegria e a justiça de Deus no meio do povo de Israel, teve alguns benefícios através do poder de Deus manifesto através dessa arca. Só que por causa da negligência de Eli e seus filhos, esta arca foi tomada pelos filisteus, e Israel entra agora no momento de crise, porque a presença de Deus é tomada da nação. Quando os filhos de Eli perdem a arca para os filisteus, há um mensageiro que retorna e dá notícia para Eli. Quando Eli descobre que a arca foi tomada, que a arca foi levada pelos filisteus, Eli cai da cadeira e morre. Quando uma da esposa de um dos filhos de Eli recebe a notícia que a arca foi levada, ela estava grávida e começa a sentir contrações, dores de parto, ainda que não era tempo de dar luz. Nesse momento, a mulher dá luz e as parteiras para alegrar o coração daquela mulher. Diz que o filho é do sexo masculino, porque uma mulher ter um filho do sexo masculino naquela época seria a maior alegria de todas as mulheres. Mas aquela mulher, sabendo que a arca foi levada, ela olha para as parteiras e dá o nome do menino em Cabo, que significa foi levada a glória de Deus ou foi levada a presença de Deus. Então eu entendo com esses fatores, entendo com esse acontecimento, que quando a presença de Deus se ausenta, que quando a presença de Deus não está no lugar, o espírito da morte tem legalidade e tem acesso para entrar e tomar conta. O espírito da morte não é nada mais, nada menos do que o espírito que imobiliza, deixando a pessoa insensível a sentir a presença do Todo-Poderoso, daquele que é o dono da vida. Mas eu louvo o eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque nesta igreja não tem lugar para o espírito da morte, porque a presença do eterno está aqui em nosso meio e nós já estamos o sentindo a tua presença. A Bíblia diz que Deus, por sua bendita misericórdia, a pedido do povo, levanta o rei chamado Saul. E quando Saul assume a seu ministério, Saul comete um grande pecado, Saul comete um grande erro. Eu
respeito à linha de conjectura e respeito à linha de raciocínio que os meus companheiros pregam em cima da tribuna, pastor Roberto. Há alguns que dizem que Deus rejeitou Saul por causa da desobediência, e eu respeito isso. Alguns que dizem que Deus rejeitou Saul por causa que Saul rasga as vestes do sacerdote Samuel. Mas quando eu olho para a história bíblica, eu vejo que Deus arranca o ministério de Saul também, a confiança de Saul para ele não ser mais rei de Israel, porque Saul abandona a presença de Deus e não se preocupa com a presença daquele que o escolheu e o chamou. Porque o povo pediu o rei, mas quem apontou o rei do meio da bagagem, quem apontou o rei do meio da bagagem foi o Deus Todo-Poderoso. Quando Saul assume o seu reinado, Saul assume o seu reinado e se preocupa, aleluia, pastor Davi, com a sua coroa. Saul, quando assume o reinado, ele se preocupa com o trono Maquis. Pastor Balsi, quando Saul assume o seu trono, ele se preocupa com o status, se preocupa com a posição, ele se preocupa simplesmente com a mídia e com o que o povo estava lhe dizendo ao seu respeito. Saul esquece de se preocupar com aquilo que era o mais importante no seu ministério. E eu aprendo que o importante no ministério de um pregador não é, aleluia, o seu status, não é, aleluia, o seu destaque. O importante da vida de um crente, da vida de um homem, da vida de uma mulher, é a presença de Deus. Davi andava na contramão de Saul, enquanto Saul não se preocupava com a presença de Deus. Quando Davi peca e Deus levanta o profeta Natan e disse: Davi, você pecou. A Bíblia diz que Davi pula do trono, Davi joga o anel fora, Davi rasga a sua veste real, arranca a coroa, se joga no pó, na cinza, olha para o céu e diz: Deus, eu pequei contra ti sim, mas não retire de mim a alegria da salvação, e nem, Senhor meu Deus, a alegria do teu Espírito, não tire de mim a tua presença. Davi se preocupava com a presença de Deus, porque só Davi, aleluia, sabia, e nós também sabemos a importância da presença de Deus na vida de um ser humano, na vida do indivíduo. Quando Davi assume o trono, quando Davi assume o seu reinado, ao contrário de Saul, Davi se preocupa com esta presença, ele organiza a nação. Davi organiza os departamentos, talvez o departamento de saúde, talvez a área da educação, a área da economia. Quando Davi começa a mexer na área religiosa do seu reinado, Davi organiza dentro de si do templo os utensílios do templo. Mas quando chega no lugar santo do santo, pastor Roberto, Davi sente falta do principal de tudo. Davi, segundo os estudiosos, ele proclama um feriado nacional, ele para tudo e pergunta para os escribas: aonde está o principal? Onde está a arca? Onde está a presença de Deus? Onde está a presença daquele que me chamou quando eu estava colhendo, quando eu estava cuidando ovelhas do meu pai? Cadê a presença daquele que me escolheu? Cadê a presença daquele que soprou fôlego de vida? Cadê a presença daquele que talvez me curou? Deixa eu dizer uma coisa: Davi tinha uma qualidade que hoje a Deus, aleluia, queira Deus que nós nessa noite possamos receber as qualidades de Davi. Davi nunca esqueceu da presença daquele que o arrancou, aleluia, do anonimato e lhe fez rei de Israel. Nesta noite a presença de Deus vai curar muitos. Nesta noite a presença de Deus vai mudar a história. Nesta noite a presença de Deus vai revolucionar vidas nesse lugar, porque somente a presença de Deus tem o poder de fazer muito mais que a medicina, muito mais que o advogado, muito mais que o homem, muito mais que a mulher. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: eu não tenho condições, eu não tenho mais força, mas o Espírito Santo do Deus eterno vai te tomar pelas mãos, vai te pegar pelo braço e vai te conduzir até o lugar seguro e até o lugar da promessa que Deus te prometeu. Quando Davi descobre que a arca de Deus, que a presença de Deus não está no seu devido lugar, Davi convoca uma grande comitiva de
levitas, homens, e partiram atrás desta arca que estava na eira dos filisteus, que estava abandonada, esquecida. Segundo a história, Saul reina entre 20 e 25 anos, e todo este tempo, cantor Carlos, Saul não se preocupou em saber aonde estava a presença de Deus. Eu sei que nós temos preocupações adversas, e sei que nós temos problemas. Se nós fôssemos parar para contar as nossas dificuldades e problemas, aquilo que está nos preocupando, com certeza ficaríamos à noite abraçados, chorando, um contando problema para o outro. Mas Deus nos ensina que o importante de tudo é nós continuar preocupados com a sua presença. Existe um hino, existe uma cantora que gravou um hino dizendo que a festa pode ter convidado, a festa pode ter tudo, se Deus não estiver na festa, se a presença de Deus não estiver na festa, aleluia, a festa é pobre. Mas eu louvo a Deus que este culto é um culto rico. A presença de Deus está aqui em nosso meio. Eu sinto a presença dele nessa noite. Quando Davi descobre que a arca está na eira dos filisteus, Davi vai buscar esta arca. Quando Davi chega perto da arca, Davi coloca a arca sobre o carro de boi. Embora a arca estava sendo conduzida erradamente, a presença de Deus continua manifestada. A história diz que Davi continua levando esta arca em direção a Jerusalém. Esta arca significa, presta atenção, significa a presença, a justiça e a alegria de Deus. Quando Davi está levando a arca para Jerusalém, a história diz, o capítulo 13, quando você chegar em casa, observe e preste atenção, porque o que eu estou pregando é Bíblia. Quando Davi está conduzindo a arca, a história diz que de repente os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, quando eu vi que os bois tropeçaram, quando eu vi que os bois tinham tropeçado, meu coração queimou. E todos os pregadores, mestres que ensinam, compositores, homens que leem a Bíblia e sabem, entendem a Bíblia no seu sentido de ser, quando o coração queima, o Espírito Santo está querendo revelar algo que está naquele versículo, naquele texto, pastor Valci, e naquele dia o meu coração queima, quando simplesmente a palavra e os bois tropeçaram. O Espírito Santo me convida a visitar um mapa geográfico, e quando eu visitei o mapa geográfico da caminhada, a trajetória está lá, a trajetória do lugar onde Davi pegou a arca, até chegar em Jerusalém, até onde os bois tropeçaram. A arca já tinha passado por algumas propriedades, a arca já tinha passado por algumas casas, a arca já tinha passado por alguns lugares, mas justo, na eira, justo, aleluia, no território da casa de Obed-edom, justamente no lugar da casa de Obed-edom, os bois tropeçaram. Quando o Espírito Santo me deu esta palavra, eu disse, Deus, mas por que Deus falou tanto lugar para o boi tropeçar? Ele tropeça justamente próximo da casa de Obed-edom. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me disse? Eu conheço o endereço de cada um, eu conheço o endereço daqueles que estão em crise. A história bíblica diz que Obed-edom estava enfrentando 3 tipos de crise. Ele estava enfrentando uma crise familiar, uma crise dentro de casa. Casa fala de esposo, casa fala de esposa, e casa fala de filhos. Deixa eu dizer, estava passando uma crise familiar e também uma crise financeira. O mundo está em crise, e subordinado ao Espírito Santo, eu quero pregar nesta noite baseado no meu tema. O mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo, e quem está em Cristo não precisa se preocupar com crise. Deixa eu dizer uma coisa, por gentileza, eu ainda não perdi o costume do paulista, e isso que eu vou pedir para você fazer não é imitando o pregador dos Gideões. Isso é psicologia. O psicólogo diz que uma palavra repetida fica mais fácil de ser guardada e gravada no coração. E a minha Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Você vai segurar na mão dessa pessoa linda que está ao seu lado e vai dizer assim: o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Por gentileza, me ajude nesta noite. Diga para a pessoa: o mundo está em crise, pastor Valdir, mas nós estamos em Cristo. Pastor Roberto, o mundo lá fora está em crise, mas nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. E quem está em Cristo
Cristo. Só quem está em Cristo, só quem está em Cristo, só quem está em Cristo, só quem está em Cristo. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, deixa eu dizer uma coisa: quem está em Cristo não tem motivo para ficar de cabeça baixa. Quem está em Cristo não tem motivo de murmurar. Deixa eu dizer uma coisa: abre a tua boca nessa noite, adore a Deus, porque quem está em Cristo tem motivo para se alegrar. Deus conhece o meu endereço, o seu endereço. Eu estou bem consciente da mensagem que estou pregando. Deus vem incomodando meu coração alguns dias em dizer esta mensagem. E eu quero liberar a palavra profética só para você que acredita. Deus vai revolucionar a sua história. Deus vai mudar o quadro da sua vida. E o que eu estou falando aqui não é emocional, não é sentimentalista. Eu não sou sentimentalista, vim mexer com seus sentimentos e também não vim mexer com as suas emoções. Aleluia, eu sou alguém que um dia Deus me viu, me arrancou do submundo do lamaçal do pecado e disse: me chamei para ser profeta. Profetizar, eu sou porque eu vim aqui profetizar nesta noite para você que está aqui, para você que enfrentou a chuva, para você que enfrentou a luta do dia a dia, para você que está em casa numa cama, para você que está nos assistindo. Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra profética que através da presença de Deus a partir desta noite marca na sua agenda. Não é porque eu sou pregador, mas porque já estava marcado na agenda de Deus. Deus marcou esta noite o encontro comigo e com você para mudar a nossa história. Eu não sei o tempo que Obed-edom enfrentou a crise. Eu não sei qual era a campanha que Obed-edom estava fazendo, se era de 12 dias. Eu não sei se ele estava fazendo alguma campanha, mas o texto diz que um certo dia alguém bateu na porta de Obed-edom. Porque quem está em Cristo não precisa ficar correndo atrás de quem está. Deuteronômio, ele disse: então atentamente ouvir e os mandamentos do Senhor, obedecer. Ele está dizendo: o Senhor, meu Deus, exaltará todos os homens. Aí ele começa a dizer: quem obedece, escuta, quem está em Cristo, as bênçãos do Senhor lhe alcançarão. O que eu acho bonito, pastores, cantores, músicos, senhores, senhoras, que Obed-edom, mesmo passando por essas 3 crises, não abandonou o cenário da crise. O que tem de marido abandonando a esposa, o que tem de esposa abandonando o marido, o que tem de pais abandonando os filhos, o que tem de empresário abandonando a empresa. Eu vim aqui falar sobre casa, sobre família e sobre finanças. Deus vai abençoar, Deus vai fazer um pacote aqui nesta noite e vai abençoar as 3 áreas que você precisa, porque essas 3 áreas são os pilares morais de um ser humano para conviver na sociedade. Se você não estiver bem dentro de casa, com a família e com a sociedade, meu filho, a tendência é você ficar depressivo, de cabeça baixa, triste, preocupado. Mas nesta noite, o eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o filho mais velho da irmã Maria, está dizendo para mim e para você que ele vai mudar o quadro, ele vai mexer e vai mudar a situação. Você vai voltar a andar de cabeça erguida, você vai voltar a passar naquela calçada e Deus vai te honrar. Em momento de crise, a presença de Deus é a solução. Eu preciso falar isso, eu sei que estou sendo aí transmitido, eu preciso falar isso, pastor. Tem tanta gente que diz assim: leve isso, leve aquilo, leve isso outro para casa, que as coisas vão melhorar. E esse Deus é um negócio que eu sou pentecostal, eu sou paulista, eu estou na igreja pentecostal, eu gosto do ministério, mas eu vejo essas coisas, uma coisa ali que estão levando vassoura para mim, chega dentro da igreja, tem vassoura, que vai em casa, e que a casa vai ser. Só a presença de Deus. Só a presença de Deus, só a presença de Deus, só a presença de Deus, só a presença de Deus.
Só a presença de Deus, só a presença. Eu não vim aqui dizer se você levar isso, levar aquilo, levar um copo d'água vai melhorar. Não, não, eu não posso torcer aquilo que Deus, porque tem muita gente torcendo, tem muita gente misturando. A palavra de Deus não está fazendo efeito em alguns lugares. Não é porque, aleluia, Deus mudou, não. É porque algumas pessoas estão misturando, e todo produto original que recebe a mistura, ela perde a qualidade, o efeito, ou a potência. Deixa eu dizer uma coisa, mas eu não vim aqui misturar coisa nenhuma. Aqui é Bíblia. Se você levar a presença de Deus, Deus vai mudar teu casamento, vai mudar a tua família, vai mudar a tua vida. Tem que levar a presença de Deus contigo. Os bois tropeçaram justo próximo à casa de Obed-edom. Tanto lugar para os bois tropeçar, justo na casa de Obed-edom. Primeiro, Deus conhece o nosso interesse. Segundo, me ajuda. Quando Deus quer abençoar, até pedra de tropeço que está no meio do seu caminho vai servir para a bênção de Deus chegar na minha e na sua casa. Não, você não entendeu, vou repetir. Quando Deus quer nos abençoar, até os tropeços que estão no meio do caminho vão servir para a bênção de Deus chegar na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. Então se prepare, porque nem sempre Deus vai tirar a pedra de tropeço. Talvez isso que você está passando é um tropeço, mas Deus está dizendo: filha, filho, não se preocupa, eu vou passar por cima desse tropeço, vou fazer a minha bênção chegar na tua casa. Obed-edom, eu não sei se ele estava de joelho, eu não sei se ele estava, não sei como ele estava, mas ele estava dentro de casa, sabe o que é isso? Não fugiu do cenário da crise. Sabe o que Deus está falando para você, esposa? Sabe o que Deus está falando para você, esposo? Sabe o que Deus está falando para você, marido? Sabe o que Deus está falando para você, mãe, pai? Não fuja do cenário de crise. Se você está em Cristo, está vindo providência de Deus aí. Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o cativeiro. Fica, não sai do lugar. Já pensou? Deus que embaixo da casa de Obed-edom. Cadê Obed-edom? Saiu, foi para onde? Fugiu, foi embora. Não aguentou a crise, não aguentou a prova. Mas não, ele estava lá. A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, que estou à porta embaixo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro, sei com ele, e ele seca. Obed-edom estava lá. Ouviu quando bater na porta. Abriu a porta e disseram: Obed-edom, o rei precisa de um lugar para ficar. Você aceita? Recebe. Tem um lugarzinho aí dentro da arca, Obed-edom. Tem um lugarzinho aí para a arca. A Bíblia não tem, mas eu acredito, eu quero acreditar que eu estava na segunda. Olhando para o camarada que bateu na porta e pode entrar. Não tem um lugarzinho, não, tem um lugarzinho. O melhor lugar da minha casa vai ser o centro da glória, da presença e da majestade de Deus. Pode entrar, põe aqui na sala, no centro. Ele entendia que a presença de Deus, quando entra, as coisas mudam. Se coloca de pé nesta noite. Eu já quero terminar nossa participação. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que tem muita gente aqui que é amigo, simpatizante do Evangelho. Gosta, escuta a palavra, os louvores, sim. Cantado pelo pastor Davi, cantado pelo essa turma, cantado pelo Alcide Jones aqui. E outros cantores, Carlos, também minha amiga cantora Jéssica. E outros, você sente a presença de Deus, se alegra, chora, porque, irmão, na presença de Deus, a Bíblia diz que até precisa saltar de alegria, mas aí às vezes você sai daqui e não leva para casa a presença de Deus. E hoje não basta fazer 12 dias, 12 quinta-feira, 12 dias, ou 12 meses, ou 40, o pastor pode contar 400 dias que clamou aqui.
você usar a sua fé. A campanha em si é simplesmente para motivar que você use sua fé. Só que o que vai mudar a sua vida é a presença de Deus. Você tem que sair daqui agarrado com a glória de Deus. Chegar em casa, você abrir a porta e fazer assim: Senhor, entra na minha vida. Entra a partir de hoje. É tudo com o Senhor, Pai. Abrir a porta do quarto e dizer assim: Pai, entra, Senhor. O Senhor é o dono do meu casamento. E lá no quarto do filho, abrir o quadro e diz: Deus, a partir de hoje o Senhor é o dono da minha casa. E esta noite eu quero saber, você que quer levar a presença de Deus para casa, você que precisa de um milagre em casa, na família e no que tem. Os três objetivos de Deus aqui, a preocupação de Deus é com a sua casa, com a sua família e com aquilo que você tem. E não precisa ter muito para Deus fazer milagre. A viúva chegou até Eliseu, contou a história, contou a crise. Eliseu disse: o que você tem em casa? Ele só tem um pouquinho de azeite, não é suficiente, vai para casa, fecha a porta. E um pouquinho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: Deus quer fazer um grande milagre na sua vida, na sua casa, na sua família e naquilo que você tem. Mas eu quero que você saia do seu lugar. Deixa eu explicar uma coisa. Uma vez a pessoa veio me perguntar: não, por que para mim receber a bênção de Deus lá na frente? Deus não pode me abençoar no parado, você pode. Deus poderia ter abençoado Abraão, quando Abraão estava lá na terra. Mas quando Deus falou assim: sai da tua parentela, da casa do teu pai, da terra do moro, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e lá vou te abençoar. Há momentos que é preciso eu e você dar um passo. Davi não mandou a roubar a porta da casa de Obed-edom. Alguém bateu na porta de Obed-edom e ele abriu a porta. Quando você dá um passo, você está dando legalidade a Deus e a presença do Senhor entrar na sua história e mudar a sua vida. E Deus quer que você dê um passo esta noite e venha até aqui, porque eu preciso orar para que Deus possa transformar a sua vida. Você que ainda não serve a Deus, irmão, eu não sirvo a Deus. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor. E nessa noite eu quero aceitar Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Deus. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai aceitar entregar a sua vida para Jesus. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai aceitar a Jesus. Tem alguém em nosso meio que vai aceitar Jesus e entregar a sua vida para Jesus? Deixar a presença de Deus tomar conta de você. Isso. Eu gostaria muito que todos viessem aqui na frente. Aleluia, mas eu não quero constranger, eu não quero te obrigar. Isso tem que ser voluntário. Eu não posso aqui manipular você a você receber a sua bênção. Quem precisa da bênção, quem precisa do milagre é você. Mas pode vir, vem mais para cá. Tem espaço aqui, ó. Vem, eu estou vendo pessoas. Vem, pode vir, chega mais para cá. Eu quero orar por você. Mas vamos cantar o hino. Puxa que vem, dá tempo de cantar o hino. Vamos cantar o hino. Vamos cantar o hino com a banda. Você vai fechar os seus olhos nesse momento. Você vai estender as suas mãos em direção à tua casa. Foi isso que Deus falou para mim. Você vai estender as tuas mãos em direção à tua casa. Irmão, mas lá em casa está tudo bem, o negócio é empresa. Então estende as mãos até a empresa. Vem. Isso, estou vendo pessoas vindo ainda. Vem, isso. Vem. Pode vir por aqui, ó. Vem. Aqui na frente tem espaço ainda. Vem. Estende as mãos. Entra na minha casa. Isso. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Isso. Me ensina santidade. Isso. Quero amar somente a ti. Espírito Santo de Deus. Fecha os seus olhos. Estenda as suas mãos em direção ao teu lado, empresa. Irmão, minha empresa está tudo bem, lá em casa também o negócio é com a minha família. Então estende as mãos onde está a sua família. A minha família está do outro lado do oceano. Estende a mão, porque o Deus que serve, meu Deus de perto, o Deus também de longe. Tem pessoas que já estão voltando para Jesus aqui. Acabo de receber um comunicado que tem uma alma aqui aceitando a Jesus, está voltando. Jesus está em lágrimas. Eu quero saber onde está a segunda pessoa. Onde está a segunda pessoa?
Onde está a segunda pessoa que vai entregar sua vida para Jesus? Eu sei que pessoas que entraram aqui precisam do milagre, mas é preciso você levar Jesus, levar a presença do Eterno. Eu quero saber onde está a segunda. Faz um sinal com a sua mão, quero te conhecer. Nós queremos te conhecer. Faz o sinal com a sua mão. Aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Deixa a presença de Deus. Eu estou vendo pessoas que estão recebendo a presença de Deus aqui. Eu estou vendo pessoas que estão recebendo a presença de Deus aqui. Eu estou vendo pessoas recebendo a presença de Deus aqui. Receba a presença de Deus, receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus, receba a presença de Deus. Haverá renova espirituais, ânimos espirituais. Você que é batizado pelo Espírito Santo, seja renovado, renovada. Oh, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Recebe a presença de Deus. Recebe a presença de Deus. Você que entrou aqui enfermo. Você que entrou aqui enfermo. Eu lhe desafio a buscar a sua enfermidade. Procure a sua enfermidade. Este lugar é um lugar de milagre. Você que entrou aqui com caroço, pode procurar o caroço. Porque eu creio na oração dos pastores que orou por cura aqui. Pode procurar a sua enfermidade. A igreja não está em Criciúma representando uma classe religiosa, não. A Assembleia de Deus está em Criciúma porque ela tem homens de Deus, capacitados por Deus. E esta igreja foi levantada para revolucionar esta cidade. A presença de Deus está impactando nesta noite, pastor Roberto. Eu orei nesta manhã e disse: Deus, se a tua mensagem, Senhor, que o Senhor me revelou, está no teu coração, para o coração dessa igreja, o Senhor vai mandar a tua presença e vai apaziguar tudo que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa: através da presença de Deus nessa noite, Deus está visitando toda a cidade, está colocando por terra todo o levante de Satanás. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ser santidade. Recebe a presença de Deus, mulher. Recebe a presença de Deus, homem. Recebe a presença de Deus, jovem. Moço, você que está em casa acompanhando, recebe a presença de Deus no teu casamento. A presença de Deus vai revolucionar esse marido que não ama mais a esposa. Eu profetizo que através da presença de Deus, através da glória de Deus, através do poder de Deus, esse casamento vai ser restaurado. Essa família que Satanás se tentar destruir, através da presença, através da presença, através da presença, Faz um milagre em mim. Levante as mãos. Você vai profetizar na vida de alguém que está ao seu lado. Alavas. Hebreu do fogo, hebreu. Repicou é cima e derebeu é sério. Hebreu é céu, é camantou e debe. Hebreu e hebreu fogo e derebeu é sério. E me de que me de hebreu é deravassura e me derebeu. Alavaca levantou, demandou, levacou, mandou a vazia. Você vai profetizar na vida dessa pessoa que está ao seu lado. Você vai dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela que toda a crise Deus está jogando por terra. E se vier da crise, você não vai correr do cenário da crise, não. Não quer dizer, pastor Roberto, que aqui a presença de Deus vai nos ajudar numa crise que nós não vamos receber, não. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Deus está derrubando por terra essa crise que você está enfrentando. E se vier outra, Alexandre, o nosso Deus é poderoso para dar vitória. Só quem acredita adore o nome dele. Faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina
quem está sentindo. Só quem está sentindo. Só quem está sentindo. Só quem está sentindo. Faz um milagre. Entra na minha casa. Você que não é batizado no Espírito Santo, recebe. Você que está dizendo não fala em língua, recebe de novo. Recebe a restauração, recebe. Recebe a presença de Deus sobre a sua vida agora. Profetas, profetistas, homens que estão afastados, força espiritual, recebe. O Senhor, meu bem.